que faz uma pessoa que trabalha com Power BI? Né? Essa é uma dúvida muito recorrente que eu tenho entre os alunos, porque, tudo bem, eu amei a ferramenta, o Power BI é incrível, mas como que é a rotina de alguém que trabalha com Power BI? Talvez eu não goste, talvez não seja para mim, talvez trabalhe muito, ou talvez trabalhe pouco, né? Você vai ter que analisar um pouquinho isso. Bom, eu vou te contar um pouquinho da minha rotina. Eu não sou empregado de uma organização, eu sou sócio aqui da Ação Treinamentos e eu trabalho diretamente prestando consultoria para as organizações. Sendo assim, eu tenho uma rotina um pouquinho diferente do que pode ser a sua enquanto um funcionário de uma organização. Mas não difere muita coisa, talvez em questão de horários apenas. Mas, de forma geral, um analista de dados que trabalha com Power BI, a sua rotina é basicamente sentada em frente a um computador e testando várias coisas diferentes. Num processo inicial, quando você está começando um projeto de BI, a maior parte do seu tempo você vai passar dentro do Power Query, que é o software que a gente tem dentro do Power BI. Dentro desse software, então, você vai estar simplesmente se conectando a fontes de dados, ou seja, trazendo planilhas de Excel para dentro do Power BI, por exemplo, e aqui dentro você vai simplesmente fazer algumas transformações, remover colunas que você quer, que você não quer na verdade, adicionar colunas que você quer, remover linhas, enfim, você vai começar a simplesmente limpar. A gente costuma chamar esse processo de higienização dos dados, né? O que seria uma higienização da sua casa, por exemplo? Seria você pegar ali seus materiais de limpeza e remover tudo que é sujeira, tudo que é bagunça. E a gente faz as mesmas coisas com os nossos bancos de dados. Eu tenho certeza que pelo menos alguma vez na sua vida você já pegou alguma planilha de Excel que estava ali um pouquinho bagunçada, né, com muito lixo que a gente chama. Então, dentro do processo de ETL, que é a primeira parte que você faz dentro do processo de BI, você está simplesmente removendo esses lixos, removendo essas impurezas, entre aspas, para manter os seus dados muito mais simples. Mas essa parte então de computador seria, você faz em frente ao computador, seria uma das partes. O que eu gosto sempre de deixar claro para os meus alunos daqui para frente e para aquelas pessoas que querem trabalhar com Power BI também, é que você não simplesmente vai trabalhar só com o computador. O processo de BI, guarda muito isso, o processo de BI, ele serve único e exclusivamente para ser uma muleta, um apoio ao processo de tomada de decisão dentro de uma organização. Sendo assim, você simplesmente vai trabalhar para fornecer análises para que o seu chefe, para que o seu gestor, para que várias outras pessoas que fazem parte do processo de tomada de decisão tomem as melhores decisões. Então, a pessoa que trabalha com Power BI, ela trabalha muito sim com o computador, escrevendo códigos, inserindo gráficos, inserindo indicadores, mas também ela vai se reunir com o seu chefe, com o seu cliente e com a pessoa que faz parte do processo de tomada de decisão. Então, você também tem que ter um conhecimento mínimo que seja na área de negócios para você conseguir entender um pouquinho de como funciona o dia a dia de uma organização. Fica tranquilo que isso não é tão complexo. Um pouco de experiência e conversa com o time de negócios, você já vai conseguir dominar um pouquinho do que aquela empresa faz no seu dia a dia. Então, de certa forma, o meu dia a dia nada mais é do que reuniões com clientes e também na frente do computador, me conectando à base de dados e fazendo transformações e análise de dados, que a gente vai fazer junto sim na aula de hoje, beleza? Bom, uma outra dúvida que a galera tem bastante é o seguinte: Henrique, qual conhecimento prévio eu tenho que ter para começar a trabalhar com Power BI? Eu preciso programar em JavaScript? Eu preciso programar em Python? Eu preciso ter formação em estatística? Eu preciso dominar o Excel? Eu preciso saber inglês? É uma dúvida que a galera tem bastante, né? Bom, e a resposta que eu tenho que te dar aqui é: o mínimo de conhecimento que você tem que ter para começar a trabalhar com Power BI é um conhecimento de informática. Se você sabe lidar com o computador, isso já é o suficiente para você começar a trabalhar com Power BI. Não significa que é fácil. Não, ele não é uma coisa simples, mas também não é impossível. O que você vai ter que levar sempre em consideração é a quantidade de esforço que você vai colocar para aprender essa ferramenta. Mas, de certa forma, comparado com todas as outras formas de fazer análise de dados que a gente tem no mercado, o Power BI, na minha opinião, é a forma mais simples e rápida de você se tornar um analista de dados. Por quê? O Power BI em si, ele contempla todas as etapas de um processo de análise de dados em uma única ferramenta. Então você não precisa mais aprender a programar na linguagem X para fazer ETL ou a linguagem Y para fazer visualizações de dados. Não, você simplesmente consegue fazer tudo dentro do próprio Power BI e com o mínimo de linguagem de programação possível. Henrique, eu tenho até medo quando você fala linguagem de programação.
fica tranquilo. Aqui dentro do Power BI, a gente tem basicamente, tá, a linguagem M e a linguagem DAX. São duas linguagens de programação. A gente vê, né, a gente aplica mais na íntegra as nossas funções DAX, a linguagem DAX. E ela é bem tranquila. Se você tem um conhecimento básico em fórmulas do Excel, você possivelmente vai ter sucesso no seu processo de aprendizagem das funções DAX aqui dentro do nosso Power BI, ok? Bom, então esqueça, você não precisa dominar o inglês, por mais que a gente tenha assim muitas funções, muitas nomenclaturas em inglês aqui dentro, o básico que você souber já vai ser o suficiente, tá? E se você não souber, você pesquisa. Eu tenho certeza que você é uma pessoa extremamente inteligente e principalmente curiosa. Essa última palavra que eu coloquei agora é um ponto muito importante para você que quer aprender Power BI. Normalmente, se você já sabe Excel, você tende a vir com muitos vícios lá de dentro. Você começa a achar que as mesmas coisas que você faz no Excel, da mesma forma, você vai replicar isso dentro do Power BI, sendo que não é assim. Você vai ter uma certa diferença nesse ponto, tá? Então, seja curioso ou curiosa para aprender as novas funções e as funcionalidades que a gente tem aqui dentro do nosso Power BI, tá? Bom, agora que a gente já conversou bastante, né, falando